O que significa ouvir vozes no Espiritismo? Conforme os ensinamentos de Allan Kardec, ouvir vozes é um fenômeno que pode estar relacionado à mediunidade auditiva, que é uma das muitas formas de mediunidade descritas na doutrina. A mediunidade é a capacidade que algumas pessoas possuem de estabelecer comunicação com os espíritos, e no caso específico da mediunidade auditiva, essas comunicações ocorrem através do sentido da audição. Contexto da mediunidade. Segundo Kardec, todos os seres humanos possuem algum grau de mediunidade, embora nem todos a manifestem de forma ostensiva. A mediunidade auditiva é uma das modalidades que podem se desenvolver em algumas pessoas. Essas pessoas, chamadas médiuns auditivos, são capazes de ouvir espíritos, seja por meio de sons que parecem externos, como uma voz física, ou através de uma percepção interna, semelhante a pensamentos que não parecem vir delas mesmas. O fenômeno de ouvir vozes. No Espiritismo, ouvir vozes pode ter diferentes interpretações e origens. As vozes podem ser comunicações de espíritos elevados. Espíritos superiores ou benfeitores espirituais podem se comunicar através de médiuns para transmitir conselhos, mensagens de consolo ou orientação moral e espiritual. Nesse caso, as mensagens tendem a ser edificantes, sábias e voltadas para o bem-estar do próximo. Espíritos menos evoluídos. Espíritos em condição inferior, moralmente desequilibrados ou presos a sentimentos como raiva, inveja ou confusão, também podem se comunicar através dos médiuns auditivos. Essas vozes podem trazer mensagens perturbadoras, confusas ou até mesmo mal intencionadas. A doutrina espírita ensina que os médiuns devem estar vigilantes e buscar ajuda para distinguir entre comunicações elevadas e interferências espirituais de baixa vibração. Fenômenos psíquicos ou psicológicos. Nem sempre ouvir vozes significa que há uma comunicação espiritual genuína. A doutrina espírita reconhece que podem haver fenômenos psicológicos, como alucinações auditivas, que resultam de distúrbios emocionais ou mentais. Por isso, o discernimento é fundamental, e muitas vezes é necessário o auxílio de uma orientação espiritual, e, em alguns casos, até psicológica. O papel do discernimento e do estudo. Uma das grandes preocupações no Espiritismo é o desenvolvimento do discernimento moral e intelectual do médium. Ouvir vozes sem o devido estudo, sem uma base moral sólida e sem o auxílio de pessoas experientes na prática mediúnica, pode ser uma experiência confusa e, em alguns casos, perigosa. Kardec destaca a importância de estudar e praticar a mediunidade com responsabilidade, sempre com o objetivo de elevar-se espiritualmente. Orientação e cuidados. O Espiritismo ensina que, caso uma pessoa comece a ouvir vozes e suspeite que tenha uma sensibilidade mediúnica, é importante buscar orientação em um centro espírita sério, onde poderá ser esclarecida sobre o fenômeno e receber apoio. No centro espírita, os médiuns mais experientes podem ajudar a pessoa a desenvolver sua mediunidade de maneira equilibrada, através do estudo das obras de Kardec, da prática da caridade e da elevação moral. Além disso, Kardec recomenda que qualquer tipo de comunicação mediúnica seja submetida ao crivo da razão e da moral. As mensagens que vêm de espíritos verdadeiramente elevados são sempre coerentes com os princípios da bondade, da caridade e do amor ao próximo, enquanto aquelas que provocam medo, desorientação ou incentivam atitudes egoístas e destrutivas devem ser descartadas. Considerações finais. Ouvir vozes, no contexto espírita, é um fenômeno que pode estar ligado à mediunidade auditiva, mas não deve ser interpretado de forma simplista. Nem toda voz ouvida é uma comunicação espiritual verdadeira, e é preciso avaliar o conteúdo da mensagem, o estado emocional do médium e o contexto em que o fenômeno ocorre. O estudo, a prece e o acompanhamento por pessoas experientes são ferramentas essenciais para lidar com esse tipo de sensibilidade de maneira segura e benéfica.